Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. O conhecimento científico existe com o objetivo de desenvolver a humanidade. Mas, você sabe qual a diferença que existe entre ele e o senso comum? Acompanhe o texto para entender melhor. Os livros de metodologia de pesquisa introduzem o assunto afirmando que existem diferentes tipos de conhecimento. Os trabalhos acadêmicos geralmente se pautam na ciência, mas também é possível trabalhar com conhecimento popular, filosófico e até mesmo religioso. Neste artigo, você vai entender o que é conhecimento científico e qual a sua importância. Além disso, também vai conhecer as diferenças em comparação com o senso comum. Tema 60 dicas de temas para TCC de recursos humanos. Apresentação. Roupas para a apresentação de TCC. O que vestir no grande dia? Notícias. Mestrado em Educação Inclusiva oferece 104 vagas gratuitas. O que é conhecimento científico? O conhecimento científico é a própria ciência. Afinal, o saber é produzido a partir de processos de validação e demonstração. Em outras palavras, esse tipo de conhecimento pode ser testado, além do que é racional e justificável. Todo saber científico pode ser alcançado a partir de estudos, experimentações e observações. Quais são as características do conhecimento científico? É objetivo, a forma como o pesquisador pensa não interfere no estudo, é racional. Não há margem para impressões ou sensações, é sistemático. 2 pontos. Extremamente metódico e organizado. É geral, o conhecimento gerado serve de base para criar normas e leis, é verificável, os estudos podem ser demonstrados, é falível, existe a possibilidade de erros. O conhecimento científico possui, ainda, 2 grandes classificações, o formal e o empírico. Enquanto o primeiro usa a lógica para compreender os fenômenos, o segundo tem os fatos e processos como os elementos mais importantes. Como funciona o método científico? O método científico consiste no percurso utilizado para encontrar as soluções de um problema. Ou seja, ele possibilita construir um sistema de ideias organizadas, que servem para conhecer, interpretar e até intervir numa dada realidade. Em suma, o conhecimento científico é produzido a partir de um conjunto de processos sistemáticos, que podem ser classificados com relação a 4 fatores: propósito, natureza, abordagem e procedimentos. Sendo assim, a pesquisa científica deve ser explicada a partir de propósito, exploratório, descritivo ou explicativo, natureza, básica ou aplicada, abordagem, qualitativa, quantitativa ou quali-quanti, procedimentos, entrevista, pesquisa de campo, análise de documentos, pesquisação, revisão bibliográfica, etc. Exemplo de conhecimento científico. Uma pesquisa científica sobre o H1N1 foi desenvolvida, com o objetivo de criar um medicamento capaz de combater o vírus. Para isso, o estudo fez testes com diferentes grupos de pessoas. O propósito foi não só checar a eficácia da fórmula, mas também os seus efeitos colaterais no corpo humano. O que é senso comum? O senso comum, também conhecido como conhecimento empírico, defende a ideia de que a experiência é a principal fonte de saber. Os saberes são gerados no dia a dia, independente dos critérios de análise, a partir da observação da realidade. Quais são as características do senso comum? Superficial, não possibilita o aprofundamento; sensitivo, é influenciado pela intuição; subjetivo, carente de objetividade; assistemático. 2 pontos. Não possui uma organização sistemática; acrítico, sem capacidade de criticar ou discernir; falível, pode conter erros; inexato, não há compromisso com a exatidão. Como funciona o senso comum? O método empírico está relacionado à experiência, ou seja, no que foi vivido no dia a dia. A metodologia pode ganhar forma a partir de um estudo de caso,
pesquisa de campo ou pesquisa ex post facto. Exemplo de senso comum: uma pessoa tenta abrir a porta de entrada da casa. A fechadura está com problema. Depois de várias tentativas, ela descobre um jeito de girar a chave que possibilita abrir a porta e entrar na residência. Diferenças entre conhecimento científico e senso comum. O conhecimento científico nasce de análises de fatos comprovados cientificamente. Essas informações são baseadas em teorias e experimentações. Por outro lado, o senso comum é resultado de vivências e heranças culturais, que geralmente são estabelecidas a partir das relações de causas e efeitos. Então, se algum dia uma informação que provém do senso comum for investigada pela ciência, ela tem chances de se transformar em conhecimento científico. Para isso, no entanto, precisa ser investigada, testada e analisada. Para entender melhor as diferenças entre conhecimento científico e senso comum, considere o seguinte exemplo: uma pessoa sabe que nuvens escuras no céu sinalizam chuva, senso comum. No entanto, ela não sabe que essas condições do céu estão relacionadas à dinâmica das massas de ar ou outro princípio da climatologia, conhecimento científico. Quando usar conhecimento científico ou senso comum, uma hipótese de pesquisa pode até nascer do senso comum, ou seja, baseada em vivências e na observação da realidade. No entanto, para fazer ciência, é necessário aplicar o método científico e verificar se essa hipótese é verdadeira ou não. Sendo assim, após obter informações de uma fonte empírica, tenha o cuidado de ler livros e artigos científicos sobre o assunto, dando preferência aos autores mais relevantes sobre o tema. O uso de referências comprovadas é, de longe, a melhor estratégia para sair do senso comum. Então, tenha o cuidado de embasar todos os seus argumentos com os resultados de estudos que você leu. Agora você já sabe o que significa conhecimento científico e senso comum, bem como as diferenças entre eles. Aproveite a visita e aprenda como definir a metodologia do TCC.